Aê! Olá, boa noite! Olá, boa noite. Boa Mais noite, uma bom dia, boa quinta-feira, tarde, boa noite, né? 19h30. 19h33, vai. É, Vamos ser verdadeiros, vai, E já 19h33. temos, ó, a Eliana, a Lia acompanhando a gente e o José. Ah, que já legal! temos aqui, ó, já tem comentários aqui do José, like, a Eliana dando boa noite e o Já José dando boa noite disparando para aqui o link para as pessoas entrarem. Então, como foi a semana aí da última live? Teve bastante repercussão, né? O pessoal tá comentando bastante, gostando. Porque eu acho que também os nossos encontros aqui, eles tratam de uma coisa muito profunda, mas eles tratam do dia a dia, né? Que é o que a gente tenta fazer, a gente tenta trazer as questões que acontecem com a gente. E nós, por sermos parte do todo, tudo que está na nossa mente está dividido aí com a mente de todos, né? Então, quando a gente começa a conversar sobre as coisas, as pessoas se identificam, como a gente também se identifica quando as pessoas começam a contar as questões delas. Então vira, por isso que a gente brinca, né? Que é um grande bate-papo. Exatamente. E porque isso prova cada vez mais que nós somos o mesmo, né? A gente é uma coisa só, aparentemente tendo experiências separadas, né? Mas na verdade a gente é uma coisa só e as experiências são muito parecidas. Às vezes ela muda de endereço, né? De forma, de imagens, mas o que a gente sente, a nossa sensação é muito parecida, né? E, e o que a gente traz, na verdade, é para a gente poder passar por essas experiências de uma forma mais leve e mais saudável, né? Essa é a ideia, que a gente não sofra, né, com toda a loucura, né, que está na mente, que se projeta no mundo, né? O objetivo é que a gente fala que assim, o autoconhecimento, se você olhar profundamente para ele, em até certo ponto, ele pode até ser considerado algo um pouco egoísta, porque quanto mais você se autoconhece, o primeiro beneficiado é você mesmo, né? Tem um amigo que fez um programa com a gente que ele falou assim: quando as pessoas descobrirem o poder da gratidão e o poder de quando você é grato a alguma coisa, como aquilo reverbera na sua vida, as pessoas vão começar a ser gratas por egoísmo inicialmente, porque é um negócio assim, é que a gente fala, a gente dá para o outro, mas ao mesmo tempo como o próprio curso diz, nós estamos dando para nós mesmos, mas é muito imediato, né? Então assim quando você serve verdadeiramente ao outro, é para você também, né? É para você mesmo, inclusive. É, porque cada vez mais você vai percebendo que não tem o outro, né? Que só tem você mesmo em manifestado em várias formas, né? Com várias ideias, com vários pensamentos, mas só tem uma vida. E aí a gente começa, a partir dessa consciência, tudo muda. Tudo muda. As experiências Sim. mudam totalmente. E é isso que o filme Lucy vem mostrar pra gente, né? E vem nos ajudar. O José, inclusive, colocou aqui Saulo Caldeirão, que falou isso, que quando a gente aprender que a gratidão ela é muito mais para nós, a gente vai começar inicialmente a ser grato egoicamente, sabe? Eu vou começar a sentir a gratidão, ser grato, expressar a gratidão, porque eu já percebi que volta para mim, né? Então. Não tem jeito, né? Tudo começa de dentro, né? E essa coisa da galera ficar esperando, vou esperar mudar a mentalidade das pessoas para eu mudar. Cara, isso nunca vai acontecer. Vai ficar esperando corpos e mais corpos e mais corpos, né? E perde a chance de ficar bem agora, né? Isso é que é o problema. Mandar Então, um acho beijão para a Adê, né? Que está sempre aqui com a gente, mas hoje, que infelizmente, ela não hoje vai ela não poder pode entrar. estar. Boa E lembrança. aproveitar e convidar qualquer uma das pessoas que estiverem nos assistindo, né? Se Sim, quiserem participar ao vivo, mandem aqui no chat, vai ser um prazer, né? sim. Colocar mais um rostinho aqui para conversar com a gente, nem que seja só para fazer uma pergunta, né? Vai ser muito legal. Só acompanhar, ou, né, quiser falar alguma coisa, é sempre legal, né? Essa Viu, interação. Christian?
Obrigada, viu, Richard? Que eu vi que Foi o Richard ótimo. está ali. Ah, o Richard tá aí, ó, Viu, mandou um Richard? beijinho para todo mundo. Viu, Richard? Pode entrar. Ô, Edson, então, retomando o programa da semana passada, a gente mostrou 2 cenas, né? 3, a gente conseguiu mostrar 3, 3 conseguiu mostrar 3? A terceira foi no limite ali, né? no Até, limite. até falou, a gente vai mostrar, não vai conseguir comentar nada. Pois é. Vamos começar cedo dessa vez. Já vou colocar a primeira aqui, tá? Que é a 4ª cena. Deixa eu ver aqui. Não, e para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, apesar do título tá aí, né? A gente faz encontros sempre às quintas-feiras e nós estamos fazendo reflexões sobre Lucy, né? Que é um filme que traz os conceitos aí de Um Curso em Milagres, e essa é a parte 2. Então, se você está começando por essa, tem uma parte 1 que a gente fez a semana passada. Então, de repente, se não tiver ao vivo, pausa, vai lá, assiste a parte 1 que vai fazer mais sentido. Mas dá para começar por aqui também. Tudo acaba se conectando no final, né? Vamos lá. Só retomando uma informação da última live, que é assim, que a gente colocou. O cérebro, ele é um limitador, na verdade. Que ele fala assim, 100% da sua capacidade cerebral. Não é cerebral. O cérebro, ele é só um mecanismo, é só uma ponte para acessar a mente. A mente é onde está o nosso ser. Né? Então, a mente é 100%. Só que para a gente viver uma experiência individual, uma experiência humana, a gente teve que limitar o nosso ser. Então, o cérebro, ele entra como um limitador. Para você não tem o acesso à mente como um todo. Você tem acesso a uma parte pequena, que ele chama aí no filme de 10%, né? Que é a capacidade da mente humana. Então, quando você vai aumentando essa expansão, que não é cerebral, mas é mental, né? Você vai tendo mais controle sobre a projeção mental, que é o mundo que a gente vive, né? O mundo de projeção mental. Então você vai ter mais controle sobre o corpo, sobre as outras imagens, né? Pode ver na passagem de Jesus que ele fez o tempo mudar, ele andou sobre as águas. Então, assim, conforme você vai abrindo essa capacidade, né? Esse acesso à mente, você vai tendo mais possibilidades de lidar com o universo, com a vida como um todo, né? Como o que a gente chama de vida, né? Que é essa expressão material da vida, né? Essa projeção das ideias que estão na mente. Ele fala que não tem uma prova científica disso, mas, nossa, tem muitas outras provas, né, sobre tantos outros estudos que fizeram e que, né, e que Sim. depois foram ver e estão aí, enfim, né. Tem muitas provas que mostram que realmente é por esse caminho, né. Uhum. É uma coisa Então, muito legal que ele coloca nessa parte também, até marquei aqui, é que ele fala que nós estamos atrás da evolução e que, na verdade, nós precisamos fazer a revolução. Sim. Né? Bom. Inclusive, ele fala que a gente precisa se abrir para novas ideias. Até uma coisa que uma vez o Edson trouxe, foi uma coisa bem engrandecedora, num outro momento, é que Einstein colocava, né, que se uma ideia não for diferente e chocante o bastante, ela nem merece ser olhada, porque ela será mais do mesmo, né? E o Curso em Milagres, ele vem trazer essa revolução que o ator está falando. Por quê? Porque ele quebra paradigmas que estão dentro da nossa mente já faz muito tempo, né? Então, assim, a gente não vai conseguir a mudança na mente a partir dos conceitos já estabelecidos. A gente vai ter que romper esses conceitos para entrar em contato com essa mente adormecida. Isso é uma parte bem relevante desse pedacinho que ele fala, né? Inclusive, para ressaltar, quando ele fala isso, as pessoas da plateia dão risada. Não sei se vocês perceberam. Sim. Nada. Porque é uma coisa que é absurdo mesmo, é absurdo. Então, o Einstein, ele falava, se não for absurda, né, a ideia, não há espaço para ela. Por quê? Porque o que não é absurdo já está lá na tua mente.
o que já está lá na tua mente te levou aonde você está hoje. Aí você quer evoluir, né? Você quer alcançar outros degraus, né? De consciência. Só que o que acontece? Você quer alcançar esses degraus com o que já está na tua mente. Ou seja, é impossível. Mais ou menos assim, vamos trazer para a prática, né? Por exemplo, eu quero ter resultados diferentes no meu dia a dia, mas eu quero continuar fazendo as coisas do jeito que eu faço hoje. Então, Exato. é uma matemática. Se eu continuar fazendo as coisas todas como eu já faço, o resultado eu já conheço, né? Então, para eu alcançar um resultado diferente, eu preciso começar a fazer algo diferente, porque não é lógico, inclusive, ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Pega uma receita de bolo e reproduz ela milhares de vezes. Provavelmente, tirando algumas questões de clima, tempo, se você fizer exatamente com uma grande cautela para ser exatamente igual, provavelmente você vai ter sempre o mesmo bolo. Exato. A não ser quando alguma coisa sai fora, que aí seria a mudança, aí você vai ter um bolo diferente, senão é sempre o mesmo bolo. Então, isso é muito legal. Então, isso é muito legal. Só que eu fiquei pensando, só que a princípio, essa coisa diferente, né, que a gente é chamado até a fazer o tempo inteiro, é uma coisa que a gente tem, as pessoas no geral têm muita resistência, né? Porque dá mais trabalho. Dá mais trabalho de você fazer. A princípio dá mais trabalho, né? É que não tem outro jeito, né? Por quê? Não tem outro jeito. O filme mostra que a gente limitou, a gente restringiu a mente em 10%, só que nós somos o 100%. Então, em algum momento, a gente tem que voltar, né? Que é o que Jesus chama de voltar para casa, ou acordar para a realidade, né? Você voltar a ter o acesso total, porque é seu, né? Foi te dado quando você foi criado pela fonte da vida, ela te deu 100%, ela não te deu 10%. Ô, Edson, eu ouvi uma palestra essa semana, que é uma palestra motivadora, até com um cunho evangélico, porque eu acho que eles trazem muitas mensagens bonitas. E aí, ele fala assim, se você receber uma herança e nunca ficar sabendo dessa herança, você nunca vai aproveitar. E é isso que acontece com a nossa relação com Deus. Nós somos herdeiros de uma herança infinita. Só que a gente só vai conseguir usufruir dessa herança quando a gente tomar conhecimento dela. Então, imagina isso na prática. Imagina, você herdou milhões, porque é muito mais fácil a gente imaginar isso palpavelmente, né? Você herdou milhões e vive na pobreza. Você só vai conseguir usufruir os milhões que já são seus, porque eles já são seus. Ninguém mais precisa fazer nada, eles já são seus. Quando você tomar conhecimento de que é herdeiro. Não é louco isso? Maravilhoso. Maravilhosa analogia. Incrível para mim. É perfeito essa analogia. E aí, se você passa a sua vida inteira na pobreza, sem o conhecimento, sem o autorreconhecimento, a herança fica. Ela sempre foi sua, ela está lá disponível. Você é um milionário achando que é um pobre, temporário. Você está vivendo uma experiência de pobre temporariamente, mas você não é pobre. Você não dá nem para definir, né, o que nós somos, né? Porque é infinito. É infinito. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente começar a abrir de novo a mente, sair dessa mesmice, né, que as pessoas vivem, para a gente poder ter experiências cada vez melhores, né? Então, tem um adendo aqui. Esse, assim, fazer diferente... Só lembrando, só para concluir o que você falou. Que você falou de essa questão da herança, né? Então, para a gente poder vivenciar isso, o que eu ia colocar agora? Peraí. Te cortei. Me fugiu, perdão. Mas, assim, a gente precisa... Volta, conclui o que você ia falar, que eu ia falar o seguinte, que a Fê falou que assim, a gente tem que fazer diferente, que é o jeito, né? Mas esse diferente que a Fê tá falando, não é o diferente do especial do mundo, sabe? Porque tudo isso que todo mundo tenta fazer o tempo todo, ser diferente para ser especial. Esse ser diferente que a gente está falando, que é buscar essa herança, é assim, é você sair da mentalidade do mundo, do comum do mundo,
e se conectar com essa realidade única para que a gente vire um, e não para que a gente se torne especial para Deus, né? Então, assim, porque senão parece que a gente quer fazer diferente para ser especial, e não é isso. Sim. E não, lembrei que eu ia falar. É que assim, a gente vai ter as mesmas experiências, né? Na verdade, por exemplo, a experiência de casamento. Você pode ter a experiência de casamento com a mente aberta, onde você vai usufruir muito mais dessa experiência e tem muito mais prazeres do que dores, né? E isso para tudo. Porque se você começa a analisar, né, voltando lá na questão do Einstein, começa a analisar como que a pessoa está hoje, você vê os casados, o que eles falam do casamento? Aí eles falam um monte de coisa ali, né? A maior parte são coisas ruins sobre o casamento. Então o problema está no casamento, será? Ou será que está na mentalidade de quem está casando, né? Na mentalidade de quem está tendo aquela experiência. Então o problema nunca está fora, nunca está, né, no externo, sempre está em quem está tendo a experiência. O quanto essa pessoa se permitiu abrir a mente e com quantos por cento ela está indo para aquela experiência, com quanta visão ela está indo para aquela experiência, né? Então, isso é legal para a gente olhar, pô, então, lá em Paris eu vou ser feliz, né? Que a gente falou na última live. Não, a questão é, quem é que eu vou levar lá para Paris, né? Quem que eu estou levando para fazer as coisas? Estou levando a minha individualidade, meus 10%, ou até menos, né? Ou eu estou levando o ser, o filho de Deus, a vida, né? Então, muda tudo, muda tudo. E essa é a proposta aqui com o filme, né? Também. Sim. Vamos lá por aqui? Peraí. Vamos. Comentário aqui, ó, do Otávio. O ego resiste a qualquer mudança que exija a saída da zona de conforto. É isso mesmo. Ele não quer abrir. Ele quer ficar nos 10%, porque se ele abrir, ele desaparece. Quando você chega no 100%, né, você vê que o ego não é nada, é um pensamento. Nem precisa chegar a 100%, né? Um pouquinho que você abre a mente, você já começa a ver que você não é esse ego, essa coisa pequena. Você é muito maior que ele. E ele não quer isso, ele não quer que você acesse isso, porque aí ele vai se ver inexistente, que é o que ele é. Vamos lá pro segundo vídeo? Gente, só um negocinho. Não dá um negócio assim na gente, porque ele falou que a gente tem muitas, milhares de conexões que a gente não acessa. Nessa hora que ele foi falando, nossa, eu senti um negócio assim, gente. Parece que a gente está perdendo coisas, né? Eu falei, gente, que horror, como que a gente Mas vocês já tomaram? Eu não sei se vocês já tomaram. Eu já tomei algumas vezes, não, talvez não nesse exemplo que eu vou dar. Mas, por exemplo, é como se a gente fosse fazer uma cirurgia. Quando eu fui ter a cesárea, eu tomei uma anestesia da cintura para baixo. Toda vez que balança a cama, era o gato que sobe aqui, vocês acreditam? Aí eu tomei, e aí eu continuava tendo as pernas, só que eu não mexia. Eu acho que essa questão de você não acessar tudo, você imagina você tomar um medicamento que te deixa grogue, por exemplo. E aí a sua percepção está extremamente limitada. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Você tem aquilo ali como percepção, ou então você imaginar uma pessoa com glaucoma, com catarata. Quando a pessoa tem catarata, ela tem uma nuvenzinha. Ela tem uma nuvenzinha no olho. Então, ela tem uma percepção da visão muito menor. Então, sei lá, 10%, 15%. E se não trata, vai fechando. Quando a pessoa opera e retira aquela película ali, ela volta a enxergar do jeito que uma pessoa normal, sem aquele problema, enxerga. Então, eu acho que é isso que limita, sabe? Quando a Fê fala das conexões, eu acho que a gente tá com essa limitação e, no fundo, se a gente não olhar para isso, a gente nunca vai dar conta. É como se a gente estivesse enxergando sempre pela fresta, sabe? Então, é normal enxergar pela fresta. A gente enxergou a vida inteira. O cabresto, né? O cabresto do cavalo, ele não faz isso aqui, ele fecha a tua visão, né? Por exemplo, é normal não entrar em contato com a sensação das pessoas que estão perto de mim, porque eu nunca me preocupei em entrar e sentir o que elas estão sentindo. Então, quando eu começo a querer aumentar essa minha percepção e prestar atenção e começar a sentir, parece que eu sou diferente. Mas não, eu só estou exercendo uma coisa natural minha, né? Na verdade, isso
Que legal Perdão, isso, porque parece que você expandiu naquela hora. Só que não é que você expandiu, é que o que a gente é grande já, né? E isso é humildade. Fazer isso é humildade, porque você está sendo você mesmo. E quando você limita, é arrogância. O ego é a arrogância pura. Por quê? Ele faz com que o ser perfeito, o Filho de Deus, que é perfeito, 100%, se torne uma coisinha minúscula. Se torne uma coisinha frágil, mortal, temporária, né? Então não faz nenhum sentido, né? É. Vamos lá? Vai ficar cada vez melhor, hein? Guarda isso que você falou, Kátia, da anestesia, que vai ter uma cena que mostra uma pessoa consciente como que é isso. Vamos lá. Ela percebe que parece que a pessoa, quando ela vai ficando consciente, ela fica fria, né? Ela não fica fria. Ela fica fria porque é bobeira, mas ela fica muito mais amorosa, porque o ser é totalmente... Frieza. Eu acho que isso é objetividade, gente. Eu não chamo de frieza mais. Parece uma frieza para o ser humano, né? Porque o ser humano é cheio de barganhas, então ele quer que você sofra junto. Então, mas não é uma, né? Vocês percebem que é uma objetividade? Ela sai do medo, ela, ao mesmo tempo que ela começa a sentir todas as coisas, a percepção dela, ela acessa coisas da infância, né? Da gestação, e ela tá abrindo a mente, ela ainda não está em 100%, então vai abrir mais, né? Eu acho que dá para dividir em duas partes, pelo menos. Primeiro, mostra o corpo sendo cortado e ela não sente nada. Ela não sente dor. Interessante. Quando tem relação com o corpo, ela nem vai tomar anestesia, ela não sente nada. Só que em relação... Kátia, só para pegar esse gancho. Falam de Jesus, né? Será que ele sentiu dor na cruz? Será que ele não sentiu dor? Sim. Então, a gente não sabe por quê. A gente não sabe o quanto que ele já tinha transcendido na mente. Então, a gente não sabe se realmente foi uma coisa muito dolorosa. Ele deve ter sentido, com certeza, alguma coisa, mas a mente dele estava num outro lugar, né? Num outro patamar de consciência. Sim. Então, é difícil de um ser humano normal. Então, a primeira parte relacionada ao corpo, ela não sente nada. Mas em relação às outras coisas, ela sente tudo. Vocês percebem que ela fala? Eu sinto tudo. Só que tudo não tem relação com o corpo, porque ela não está sentindo o corpo. Ela tá sentindo... Assim, dá pra gente fazer uma analogia que, assim, eu sinto que é verdade e não sinto o que não é. Mais ou menos isso, tá? Mas tem outra coisa. Quando ela começa a falar o que ela sente, ela começa pelas coisas que estão acontecendo agora. Então, faz uma relação com o tempo também. Então, ela começa a falar o que ela está sentindo naquele momento do tempo. E depois ela vai voltando e ela fala que ela ainda sente coisas de um tempo que já não é mais o presente. Então, assim, mostra pra gente também como o tempo não existe, né? Ela sente tudo que já aconteceu. Então, é como se a gente acessasse essa mente única e ela não sentisse apenas o líquido da mãe dela. É como se ela sentisse o líquido que todos os bebês já estiveram, como se ela sentisse todos os beijos de amor que alguém já ganhou. Então, ela vai fazendo uma coisa da unicidade. E aí, para terminar a cena, para ficar perfeita, né? Ela fala a única coisa que importa. Ela fala, eu só queria te dizer que eu te amo. E aí, assim, né? E isso é muito legal. E aí, só para falar uma coisa, quando ela tá falando coisas que ela sente muito lá no fundo, a mãe dela fala assim, eu não tô te entendendo. Isso que eu ia falar. A mente da mãe bugou. Olha que coisa louca, né? Então, assim, olha quantas coisas para analisar nessa pequena cena de como a gente se comportaria e de como as coisas vão tendo ou não importância ali, né? Por isso que ninguém entendeu Jesus, percebe? A mente humana, ela buga, porque ela não tem acesso. Ela está limitada. Aí vem uma pessoa que tem um pouquinho mais de visão, as pessoas falam, oi, esse cara tá louco? Ih, o que esse cara tá falando? E ela é até amorosa, porque ela fala, eu só quero dizer que eu te amo. Ela já percebeu que a mãe não entendeu, né? Ela só quer concluir. Exato. E para a mãe dela é muito louco pensar,
Não, no gato, ela falou do gato, mas como? Você tinha 1 ano, você não tinha nenhum ano, como que vai lembrar? Então, para a mãe dela, isso é muito louco. Então, realmente buga, ela não tá entendendo nada. Isso que você está falando, Fê, outra coisa interessante é que a mente, ela não tem, quando você começa a acessar, né, o que o pessoal que já está nesse outro patamar fala que não tem começo, meio e fim, que você acessa o tempo, ele não é mais linear como para a mente humana. Então você começa a acessar, você tem acesso ao futuro, ao passado, tudo de uma coisa só. Né? Então, é isso que ela começou a fazer. Ela teve um acesso que a mãe dela falou: não, mas é impossível você voltar lá atrás. Você não tinha como sentir isso. Só que, outra coisa interessante, o ser já estava sentindo, né? Embora a consciência do corpo, que é limitado, não tava percebendo, não estava sentindo, o ser estava captando tudo que estava acontecendo. Então ele está captando tudo. A experiência, se a mãe está fazendo isso, está fazendo aquilo, se a mãe ama ela, se não ama, tudo que está acontecendo, o ser já está captando. Aí depois, isso vai juntando, né? Ele vai guardando essas informações e vai juntando quando ele começa a ter consciência, o que ele aprende com os pais. Mas a sensação base já está ali na gestação. Do que ele vai experimentar, né? Das coisas que ele está aprendendo, né? A partir do momento que você limita para uma experiência individual no mundo. E que interessante, né, gente? Ela começar a falar: eu sinto tudo, eu sinto a gravidade, eu sinto o espaço, eu sinto o vento, eu sinto, né? Vai dando um negócio, porque. E aí já você pensa por assim, alguma coisa assim, se né? ela sente tudo, ela tá conectada a tudo. Porque é isso que o curso vem dizer pra gente também, né? Que nós somos tudo que nós vemos, né? Nós somos tudo isso. Então, eu já tive uma experiência assim de desfragmentação fantástica, porque a gente fala muito que o curso em milagres é a experiência, né? Às vezes, para alguém que está assistindo agora, que nunca ouviu falar, ou para quem está começando as lições, ou até para quem já está há um tempo e não viveu a experiência, a gente fala que é um curso na experiência. Né? As palavras elas são símbolos para tentar traduzir, mas não conseguem, porque uma experiência te lembra. É assim, é quase como se fosse o objetivo. Até tem um vídeo do Jim Carrey muito louco na internet, que ele fala que ele teve essa experiência, não através de um curso em milagres, porque, como a gente fala, é um caminho de vários, e desde então ele está tentando voltar para lá, para onde ele foi. É isso, né? É que o ego não consegue. A experiência não é o ego que tem. Então você não escolhe quando você vai ter experiência. Mas conforme você vai abrindo a mente, fazendo os exercícios que o curso propõe, né? Que eles trabalham no teu inconsciente, chega uma hora que você começa a sentir. E você não sabe por quê, né? Porque foi feito um trabalho ali atrás, né? De limpeza. Isso que eu ia falar, que a gente sente, é possível a gente sentir. A gente sente quando a gente quiser, se a gente quiser parar e parar e ter esse tipo de experiência, a gente faz, só que a gente está, né, focado em quê? No trabalho, tem que trabalhar, tem filho, tem isso, né? Tem aquilo. Tem tantas coisas, hoje em dia tem tantas. Eu até vi um amigo meu recentemente, ele estava dando uma aula e ele estava explicando que hoje em dia tem tanta coisa para a gente fazer, assim, tantas distrações, tem tanta coisa que nos distrai, e a gente dá muito mais importância para isso do que para quem somos, do que para a nossa essência. A gente fica deixando para depois, tá sempre acessível, daqui a pouco eu vou lá acesso, mas agora deixa eu fazer esse trabalho que é super importante, que é super urgente, ou deixa eu cuidar dessa pessoa que é super importante, super urgente, e nisso a gente está o tempo inteiro se distraindo. Então, essa é uma questão, assim, desse momento. Tem uma passagem bíblica que fala isso, né? Tem uma passagem bíblica que fala, Jesus estava lá, acho que na casa de Marta, não sei quem que era as pessoas que estavam envolvidas ali, e ela estava varrendo a casa, e estava ela e Marta e Maria, não sei. Maria. E aí a Marta varrendo a casa, e a Maria parou para ouvir Jesus, né? Ou a outra, eu não lembro quem que era. E aí Marta falou: Maria, me ajuda aqui a limpar a casa, né? Tô aqui limpando a casa sozinha, tá? Me ajuda aqui. Aí Jesus fala para ela, ela tá fazendo o que precisa ser feito. A única coisa, não, ele falou assim, ela tá fazendo a única coisa que precisa ser feita.
ela está me ouvindo, ela está abrindo a mente. Esse é o objetivo. Abrir a mente para quê? Depois ela pode varrer a casa, mas ela vai varrer a casa com uma outra mente, com a mente aberta, né? Então, primeiro, o que ele fala? Primeiro o reino de Deus, né? Primeiro você abre a mente. Você se conhece, você se conecta. Depois você vai fazer as suas atividades no mundo. Agora a gente faz o contrário, a gente vai para a atividade sem se conhecer, sem estar conectado, e acha que vai dar tudo certo. E aí a gente tem as experiências horríveis que a gente tem, né? Bora pro próximo, não? Vamos. Bora. Tá ficando bom, hein? Vamos lá. Qual vai ser agora? Ah, o que a Kate ama. Ah, é? Vê se você lembra desse aqui, Kate. É maravilhosa essa cena. A primeira pergunta é o que a gente não está compartilhando, né? A gente sempre fala disso, né? Desses pensamentos que a gente acha que são privados, né? A gente acha. Pois é. Acha. Então, não, tem muita coisa aí, né? A questão da a dor, ela te fecha, ela fecha a tua experiência, né? Você não vê mais nada, você não quer mais saber de nada, você quer só se livrar daquela dor. Então, nada faz sentido mais, né? Ela pode estar acontecendo um monte de coisa na cena. Se você tá com dor, você não vê nada. Você não Eu me vê nada. lembrei de uma cena de uma Dor minissérie. pode ser qualquer coisa, pode ser um problema, pode ser uma questão financeira, pode ser Sim, qualquer pode ser uma dor psicológica, não precisa ser uma dor física, não. coisa. Qualquer Tá coisa. aí tanta gente que, infelizmente, por não achar uma solução para a dor, pensa em acabar com a própria vida. Porque Sim. é o único jeito de, aparentemente, acabar com a dor, mas Né? Com a dor, mas não, gente né? sabe, a gente imagina que talvez não funcione, que a dor vá junto, né? Não tem como. Mas imediatamente não sim. Não funciona. Agora, Você eu não me acaba com a lembro de um episódio daqueles reality shows de emagrecimento. É um americano aí, eu não lembro o nome, que as pessoas eram bem gordinhas mesmo. E aí, uma vez, um dos participantes caiu assim na entrada do banheiro e não conseguia levantar. E a mãe não conseguiu levantar ele. E assim, era muito dramático, porque ele falava para a mãe: pega o revólver e me mata, porque eu não aguento mais a dor. Então, assim, foi uma coisa que até me marcou bastante, justamente por conta disso. Porque quando você quer que a dor passe, você faz coisas que sem a dor você jamais faria, né? Então, assim, a dor, ela realmente te cega. A única coisa que você quer quando você está com dor é acabar com a dor. Exato. Inclusive, eu brinco que a pior dor que existe no mundo é a que você está sentindo na hora. Exato. Né? Falar, a pior dor é a dor no rim. Não, não é. Se você tiver uma dor de dente, você vai falar que é 1000 vezes pior que a do rim. Se você tiver com uma dor no olho, você vai falar que é a do olho. Então, é a dor que você está sentindo, né? E essa é a maior distração, né, que o ego usa, uma das maiores, né, porque através dela é quase impossível uma pessoa abrir a mente. Porque na hora que essa pessoa está com dor, você tenta conversar qualquer coisa com ela, ela te xinga, né? Ela não quer saber de nada, a mente dela está fechada na dor. Então, imagina você falar essas coisas, né? Conversar sobre essas coisas que a gente está conversando agora com alguém que está passando, está com alguma questão. Muito difícil. Com dor. A pessoa fica com raiva. Vocês já tiveram, eu acho que uma experiência de falar com alguém, a pessoa está com muita raiva, aí ela rejeita muito fácil, muito rápido, e depois você descobre que ela está passando por umas questões, né, muito dolorosas, com família, com trabalho, e ela está sofrendo muito, às vezes tomando remédio. Então, essa pessoa, primeiro, antes, para ela abrir a mente, ela vai ter que resolver essa questão, essa dor, para ela estar numa sensação onde ela se permita abrir a mente. Porque, como é que fala? A verdade, ela só funciona na alegria, na paz, né? Ela só flui numa sensação boa. Numa sensação ruim, você não consegue acessar a verdade, acessar esse 100%. Então, o ego usa isso toda hora. Ele quer que você não acesse, então ele fica jogando. E eu ia até falar sobre isso, porque todas as pessoas que a gente se relaciona e conhece estão passando por algum problema. Podem ser, para nós, problemas pequenos,
mas às vezes a gente não tem ideia da dimensão das questões de cada um, porque a gente não conhece o íntimo de cada um, apesar da gente ter essa conexão e poder acessar, que nem a Lucy fez ali, né? Colocou as mãos ali na cabeça e acessou alguma informação, a gente também está limitado no só nossos 10%. Então a gente julga externamente e não sabe o que o outro está passando, né? E é legal isso que você falou, essa parte, a Fernanda vai falar? Peraí. É legal essa parte que é do compartilhar da mente, porque ele viu uma coisa e ele acha que aquilo é privado dele, né? As pessoas acham que elas têm mentes separadas e privadas, que ninguém tem acesso. Só que a mente é coletiva, né? Ela pode estar temporariamente escondida, mas ela não é escondida. Quem abre, quem está mais aberto, consegue acessar, né? Consegue sentir o que a pessoa está sentindo só de olhar, né? Então, você pega os sábios aí, eles fazem um check-up só de você chegar perto deles, sabe? Eles já sabem o que você está sentindo, onde está sua dor. Então, isso é uma abertura mental que acontece. Então, a mente, ela não é... essa cena mostra que a mente não é exclusiva, né? Também. Fala, Fê. Então, eu ia pegar o guincho. O guincho. O gancho. É que no guincho tem um gancho, né? Eu ia pegar o gancho do que a Kátia estava falando para ilustrar também para focar no que ela falou no início. Enquanto ela colocou lá as duas facas nas mãos dele e prende as mãos, ela começa a falar umas coisas. E, gente, eu achei interessantíssimo. Eu não tinha prestado atenção antes no filme nessas coisas, nesses dizeres dela. Ela fala que tudo que a gente é e não, o que ela queria ser, né? Tudo que ela queria se transformar, ela vê que hoje é muito primitivo, né? É isso? Ela fala que ela ficava preocupada em quem ela seria, o que ela ia fazer. Gente, essa preocupação está na cabeça de um monte de gente, né? Pois é. Quem é você? O que eu vou fazer? Vamos ouvir de novo essa parte? Isso ocupa demais a mente, né? Isso ocupa muito a mente humana. E isso que ela fala... Deixa eu só falar, né? Fala. E ela fala que ela percebe que isso é primitivo. Isso. E que isso é obstáculos. Isso. Gente, eu achei sensacional. Vamos lá. De novo. Essa cena é uma cena que daria pra gente ir parando de frase em frase, não daria? Dá pra fazer Cada vez que ela fala uma coisa, tem um conteúdo ali pra gente olhar, né? Eu perdi um pouco o foco agora com esse negócio de caiu, voltou. Mas, ó, no começo de uma parte que ela colocou lá, ela falou, eu não sinto mais dor, eu não sinto mais medo, eu sinto que tudo que me faz humano está desaparecendo. Esse é o começo aí da cena, desejo, né? Ela falou, porque... Isso, e desejo. Parece que sentir desejo é desejável, né? Eu tô falando do desejo porque parece que sentir desejo é desejável. Ninguém percebe que é ruim isso, né? Então, eu não sinto medo, eu não sinto dor. Isso ok, mas eu não sinto desejo também. Parece que é ruim, mas não é uma delícia. Então, eu não sinto nada, né? Lembra da frase? Ela sente tudo, ela falou, eu sinto tudo. E agora ela falou, não sinto desejo, eu não sinto medo, eu não sinto... Quer dizer, não sinto desejo, não tenho faltas, não falta nada, tá tudo aqui. Eu não tenho... Eu não sinto essas coisas horríveis que o ser humano sente. O que os humanos sentem, né? Então, as coisas que não fazem parte do meu ser. Olha o que ela está falando. O que eu sou não sente isso. O que eu sou não tem nada. Isso não tem nada a ver com o que eu sou. Isso é primitivo demais, isso daí. E Jesus, ele fala isso. Quando ele fala, nossa, vocês conseguem abrir mão do que vocês são para ter uma experiência pobre e miserável. Ele fala isso, está na Bíblia. Em alguma... Vou procurar onde está. E essa seara do desejo é mais profundo, né? Assim, isso que a gente está colocando aqui agora é um pouco mais profundo, porque, enfim, todo mundo quer, as pessoas ficam buscando os seus desejos e mudando os seus desejos, né? Então, só para as pessoas entenderem, quando você está desejando algo,
você está determinando que está algo faltando para você, né? Não tem nenhum problema você ter uma meta. É o que já tem, né? Não tem nenhum problema você ter uma meta. Eu vou trocar meu carro, vou comprar vou viajar, vou fazer. Não tem nenhum problema. O problema está na sensação de falta que a gente põe nessas coisas, né? Então, quando você supra essa sensação, você se ausenta desse desejo como uma coisa que vai te suprir de algo que falta em você, aí passa batido. Você sai dessa sensação ruim, né? Porque é uma sensação ruim, uma sensação de falta, na verdade. E Isso, lembra então, se a gente parar para perceber o que a gente está sentindo, a gente vai notar que é uma sensação ruim. Então, assim, lembra uma parar frase para que perceber. você... Deixa eu falar dessa frase. Lembra uma frase que você... Logo que a gente começou a conversar, você falou que viu num livro ou num lugar, não sei se era de Buda, que falava que a felicidade... não, a Fernanda. Falou que a felicidade era a ausência de desejos. Eu tirei um papelzinho, era de chá, sabe esses papelzinhos? Vem um chá com um papelzinho enrolado, com uma frase. E aí eu tirei essa frase e veio assim: a felicidade é a ausência de desejo. E eu não entendi naquele momento, eu não entendi. Aí levei para casa, tal, guardei. Aí eu peguei aquela frase outro dia, de novo, né, no meu quarto, e levei para a rua, estava lendo. Aí eu não estava entendendo, como assim? Eu tive que parar, pensar. Faz muito tempo, sei lá, uns 20 anos atrás, não sei, eu tive que parar e pensar sobre a frase. A felicidade é a ausência de desejo. Não fazia sentido, mas como ausência? A felicidade não é realização dos desejos? Pois é. Ausência de desejo. Então, bugou na minha cabeça, só que eu nunca mais esqueci essa frase. Nunca mais esqueci. E hoje faz total sentido. A felicidade é ausência de desejo. E quem escreveu foi... Não importa. O que importa é a mensagem. A mensagem, exato. E aí você para, por quê? É que nem, né, vocês falaram, por que a ausência de desejos? Porque o ser se dá conta de que ele já é completo, que ele já tem tudo, né? O que mais desejar quando eu já tenho tudo? Exato. Né? Não é porque você não quer coisas, é porque você percebeu que você não depende de coisas, as coisas não... Dalai Lama. Dalai Lama. Então, nossa, é um pecado, porque esse vídeo, tomara que ele suba inteiro, né? Porque, assim, eu acabei não prestando tanta atenção para ver os detalhes. Mas ela fala muita coisa legal ali, né? Ela controla as coisas, ela começa a falar coisas sobre a vida. Talvez o que aconteça, talvez nesses vídeos que tenham direitos autorais, eles tirem o som. Só que às vezes eles não tiram o som só do vídeo, às vezes eles tiram o som do vídeo todo. O pessoal que tá aí na live, como que é esse caiu? Some, eu entrei aqui na live e aparentemente tá normal. Só que eu tô no ao vivo, né? Precisa ver quando vai. Escreve aí pra gente, aí, pessoal que tá na live, esse caiu é o quê? Ele sumiu a tela? Ó. Mesmo acho que ficou preto, tá escrito que tá sendo avaliado. Tipo, tá sendo avaliado. Sim. Aquela inteligência lá que ele bloqueia algumas cenas, né? Mas interessante, assim, tudo a gente aprende com a prática, né, também. Cenas pequenas não aconteceu, tá? Então, talvez demore um tempo. Então, talvez cenas grandes, vale a pena a gente colocar, sei lá, 10 segundinhos para, comenta, 10 segundinhos para, comenta. Porque é legal a cena completa, porque ela traz uma mensagem diferente. Mas para a gente evitar que aconteça esse tipo de coisa. Sim, a gente pega trechos mais curtos, né? Bom, estamos com 1 hora de live já, né? Pelo menos hoje a gente viu mais de 3 cenas. 1 hora passada já. Mais de 3, né? A gente viu umas 4 hoje. Acho que na última a gente consegue finalizar. E aí, eu sempre fico pensando, né, o que a gente pode no final, assim, do encontro aqui deixar para as pessoas. Porque a gente fala, porque o mundo, porque não é assim, não se identifique, não faça nada. E eu sempre fico pensando que a gente tem que deixar um final, assim, para que quem está ouvindo consiga saber uma saída, porque não adianta a gente mostrar os pontos e não mostrar a saída, né? Então, falar assim que para nós a saída foi um curso em milagres, que é por isso que a gente faz essas lives à luz dos ensinamentos desse curso, que é um curso que acontece, que é um livro que você pode fazer sozinho,
que você não precisa mudar absolutamente nada do que você faz na sua vida, porque a mudança é na mente, né? Ele te propõe exercícios. Então, assim, inclusive o livro coloca lá, não precisa acreditar no que está sendo pedido aqui, só te é pedido que faça. Então, assim, nós encontramos a saída desse mundo caótico e sem sentido através de um curso em milagres, né? Então, estamos à disposição para todos que quiserem conversar sobre o assunto ou que quiserem entrar em contato com a ideia do curso, mas queria deixar também que cada um pode caminhar sozinho com o Espírito Santo, né? Não sozinho literalmente, mas que não depende de estar num grupo ou de frequentar algum lugar, que é um trabalho individual interno, né? A proposta do curso é você, né, direto com a fonte, limpando todas as crenças e as ideias que não tem a ver com a tua natureza, com a tua realidade, que não é humana. Nunca foi. O Espaço Alcalino falou aqui a frase de Newton Mendonça. Qual frase? Legal, talvez muitas pessoas tenham falado já a frase também, né? Porque imagina aqui. Eu já procurei na internet, mas eu não achei. Não achou? Não achei de ninguém. Que eu lembro do papelzinho, né? Mas legal. Eu não achei essa frase citada por alguém, mas achei interessante ele falar. Então, complementando aí o que a Kátia colocou, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente jogar, né, colocar as ideias que não tem nada a ver e ir trazendo, porque você tem que escancarar a mentira para a verdade aparecer, né? E é isso que o Curso de Milagres faz também. Ele escancara, então ele mostra a mentira para depois substituir pela verdade. Então é um processo de desconstrução para você ter o acesso, porque o que você já é completo, já é perfeito, né? Então a gente tem que tirar todas as crenças que negam isso, negam a realidade, né? Negam o que eu sou. Então é isso. Estamos com 1:07. Terminamos por hoje. Que legal, gente. Semana que vem tem mais. Se o YouTube provavelmente a parte 3, né, do Lucy, para a gente terminar de comentar aí essas cenas tão interessantes. E convidar todas as pessoas a assistir de novo, porque eu, depois de participar com vocês, vou assistir de novo. Eu também. Porque eu ouvi até essa semana, de novo, num podcast aí, que eu vivo trabalhando ouvindo podcast, que o nível do conhecimento vai acessando a gente. Cada vez que a gente entra em contato, ele vai mais profundamente, você está mais preparado para acessar, né? Então, assim, é um livro que você lê uma primeira vez, quando você vai ler a segunda, aparece um outro livro, e quando você lê a terceira, de novo, é um outro livro, você fala, não é possível que tinha essa frase aqui, porque eu li o livro inteiro e não tinha visto. Então, assim, cada vez que a tua mente vai se abrindo, né, para olhar e ver coisas diferentes, a gente vai vendo coisas diferentes. Então, acredito que com o filme Lucy vai ser assim também. Com certeza. Obrigado, então. Gente, até quinta-feira. O pessoal aí que acompanhou. Compartilhem com quem vocês acham que vai ser bacana, né? Se quiserem sigam todos os nossos canais. E qualquer comentário a gente vai respondendo durante a semana. Isso mesmo. Beijo, Tchau. beijo. Beijo, gente. Obrigado, viu?